ministrar a palavra do Senhor, vem sim o frio na barriga, o medo, o nervosismo, ainda mais olhando para as caras bonitas de vocês. Mas, com certeza, se o Senhor coloca a gente aqui é porque Ele sabe da nossa capacidade e sabe aquilo que a gente tem feito, né, no secreto, aquilo que a gente tem cultivado. Bom, e aí, eu quero que... antes de tudo, deixa eu me apresentar. Tem uma galerinha nova. Para quem não me conhece, eu me chamo Samuel Santiago da Silva. Tenho apenas 18 anos. E, como falei, estou muito feliz de estar aqui. E aí no seu lugar, eu peço que você abaixe sua cabeça para a gente orar antes de qualquer coisa. Amém? Aleluia. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos esses dias, Senhor, te servindo, esses dias te buscando de uma maneira especial. E te pedimos, Jesus, se faz presente nesse ambiente. Creio que o Senhor já se faz presente desde o início, mas te pedimos, te revela de uma maneira maior, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais especial. E que nessa manhã, Senhor, não seja eu, não seja o homem, não seja a minha boca, mas que seja o teu Espírito Santo a falar a cada coração, a ministrar em cada vida. E que possamos, Senhor, ser transformados pela sua palavra. Possamos, Senhor, ser avivados. E que ela possa cair em nossos corações como uma semente em terra fértil. E sim, dará muitos frutos. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Bom, para quem estiver anotando, o tema da minha mensagem é uma pergunta. E aí você vai escrever assim: por que vale a pena viver uma vida de sacrifício? Por que vale a pena viver uma vida de sacrifício? E aí, vou dar 5 segundos para vocês. Por que vale a pena viver uma vida de sacrifício? Poxa, Samuel, segunda mensagem do congresso, a gente já vai falar de sacrifício. Queria ouvir que Jesus é amor, queria ouvir que o Senhor me ama, queria ouvir que eu sou bonzinho. Jesus nos ama, com certeza, nos ama muito. Mas isso daqui foi uma mensagem, na verdade, foi algo que mudou a minha vida de uns tempos para cá. Desde o início do ano, o Senhor, Ele começou... Boa, Rael. Oi, som? Parabéns, Rael. Bom, desde o início do ano, o Senhor, Ele começou a pedir isso da minha vida. E confesso que foi um dos períodos mais desafiadores, mas que me trouxe mais frutos, que me trouxe, assim, a revelação da pessoa de Jesus Cristo e que tem mudado a minha vida. Com certeza, estou longe de viver o ideal, estou longe de ser o melhor nesse tema, mas dia após dia eu tenho me esforçado para, de fato, apresentar a minha vida como sacrifício diante do Senhor. E a gente vai ver isso aí. Bom, aí pergunta para o teu colega aí, vale a pena viver uma vida de sacrifício? A gente vai descobrir. Bom, por que alguém abriria a mão dos próprios desejos, sonhos, prazeres e vontades para viver por Cristo? Eis a pergunta. E essa resposta será revelada no final. Bom, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Se você vê o seu colega dormindo, por favor, não deixe ele dormir. Se bem que está quente, né? Romanos, capítulo 12, versículo 1. É um versículo muito conhecido, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aqui ele começa falando: peço que vocês se ofereçam como sacrifício vivo diante de Deus. Bom, hoje em dia ouvimos muito sobre viver os nossos sonhos, seguir o nosso coração, fazer o que nos faz feliz. Mas quando abrimos a Bíblia, encontramos Paulo dizendo exatamente o contrário. Apresentem a vida de vocês como um sacrifício vivo. E confesso que o apóstolo Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos
de homem de Deus na Bíblia. Tipo assim, cara, é inspirador, é comovente a história de Paulo. E quando a gente analisa a trajetória dele, quando a gente vê ele no final da sua carreira, a gente pensa assim, poxa, quão insignificante eu sou, quão pouco eu tenho feito para Deus diante da história desse apóstolo. E aí, muito hoje a gente se escuta dizendo, não, tu tem que construir a tua carreira, tu tem que ter uma carreira de sucesso, tem que conquistar sonhos, tem que conquistar os teus objetivos, tem que ir atrás de carros, casas, construir uma família, enfim. Hoje muito se fala mais do que nunca sobre, principalmente, a questão da prosperidade, especialmente na igreja. Hoje muito se fala sobre a pessoa ter o autodesenvolvimento, né? E aí a gente vê o apóstolo Paulo falando, apresentem o corpo de vocês, a vida de vocês como um sacrifício vivo. E isso parece meio que desafiador, como é desafiador, e parece um erro, né? Poxa, o Senhor com certeza me fez para ter uma vida de vitória. Como eu vou oferecer sacrifício a Ele? E também a gente pensa logo assim, poxa, um sacrifício, ele morre, né? Quando a gente vê lá na história de Moisés, nos tempos de Moisés, eles ofereciam carneiros que morriam. E esse era o sacrifício da época. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um sacrifício vivo, não de um sacrifício que morre. E a gente vai entender isso. E aí eu pergunto para vocês, na verdade pergunta aí para o colega do lado, como alguém pode viver como um sacrifício? Como alguém pode viver como um sacrifício? E aí tu vai perguntar de novo, por que isso valeria a pena? Será que vai valer a pena? Será que valeria a pena? Bom, e hoje a gente vai caminhar pela Bíblia para descobrir exatamente isso. Bom, só um adendo aqui. Ontem, a minha mensagem era no sábado de manhã, né? Só que aí foi colocada para sexta, e aí faltava finalizar algumas coisas da mensagem, quase tudo. E aí eu fui para o quarto ali com o Jael, né? Porque não tinha como dormir para lá, tinha que finalizar as coisas. E aí, mano, eu queria que vocês estivessem lá, assim, 15 minutos para escutar a nossa conversa, mano. Acho que podia ser uma pregação a conversa que a gente teve, porque mano, altas revelações. E, com certeza, isso é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Creio que não só no meu, no coração do Israel, mas da igreja no geral, a respeito de tanta coisa, a respeito de amor pela obra de Deus, a respeito de amor pelo reino de Deus. E é nessa linha que a gente vai caminhar hoje. Bom, e aí a gente vai voltar lá para os tempos de Moisés. E aí você, se você estiver anotando, você vai escrever assim, ó. O primeiro sacrifício, : santidade. O primeiro sacrifício, santidade. Bom, e a gente vai voltar lá para a época de Moisés, onde havia o tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés. E assim, galera, era algo majestoso. A maneira como eles viviam, a maneira como eles cultuavam a Deus era algo assim incrível. Se vocês forem ler o livro de Levítico, é um livro assim, um pouco chatinho. É muito número, não sei tantos metros, não sei o que, ouro, prata, é só isso. Mas se a gente perceber, é uma riqueza de detalhes tão grande que o Senhor deu ali para Moisés. Olha, Moisés, tu vai fazer isso, isso, isso. Então, a maneira como eles cultuavam a Deus era algo assim incrível, galera, incrível. Bom, imagine um homem sabendo que vai entrar no único lugar da terra onde Deus manifestava a sua glória de forma especial. Bom, no Santíssimo Lugar era o único canto onde o Senhor se revelava. Era o único canto onde o Senhor manifestava a glória dele. E só quem podia acessar esse Santíssimo Lugar eram os sacerdotes. Mas ele não chegava de qualquer jeito. E é isso que a gente vai ver lá em Levítico. Abra sua Bíblia. A gente vai ler um pouquinho. Levítico, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1.
É isso. Diz assim, versículo 1 do capítulo 16 de Levítico. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Vou ler um pouco rápido, porque é grandinho. Animais completamente queimados no altar. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho, de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo, como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser macho, sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará, junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como sacrifício que tem cheiro agradável ao Senhor. Versículo 14. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e abrirá, sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem cheiro agradável a Deus, o Senhor. Bom, eu fiz questão de ler, é um pouco cansativo, como eu falei para vocês, Levítico é basicamente isso. Olha, o sacerdote vai fazer tal coisa, mas vocês percebem como há uma riqueza de detalhes, como há uma exigência divina. O Senhor, olha, não, tu vai fazer desse jeito. Se tu cortar a ave, ou então se tu não lavar tal parte do boi, a oferta não será aceita. Então a gente percebe que o Senhor sempre foi muito exigente em questão do sacrifício. E isso explica como ele devia fazer com os animais. Eu não li para vocês a parte onde ele fala sobre o sacerdote em si. Ele fala, olha, o sacerdote deve se lavar, deve colocar as vestes sacerdotais, receber a unção, oferecer sacrifícios, levar sangue, queimar incenso, e somente depois ele entraria no Santíssimo Lugar. Bom, Deus nunca exigiu esses rituais porque era difícil de agradar. O Senhor deixou tudo detalhado. Então não é difícil agradar o Senhor. Se ele estava explicando tudinho, era só o homem lá e fazer tudo como o Senhor mandar. Não era difícil. Mas Deus exigia tudo isso porque Ele é santo. E essa é a resposta, esse é o X da questão. O Senhor sempre vai exigir de nós uma vida de sacrifício, especialmente de santidade, porque Ele é santo. E se a gente não tiver uma vida santificada, se a gente não tiver a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, as nossas ações santificadas, não conseguiremos acessar a presença de Deus. Não conseguiremos experimentar da glória de Deus na nossa vida. Bom, isso é como eles faziam antes de Jesus. Depois da morte de Jesus, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Não era qualquer pessoa que podia chegar e falar com o Pai naquela época. Hoje a gente tem esse livre acesso. Hoje eu posso chegar ali no canto, chegar ali no meu quarto, na minha escola e falar com Deus. Hoje a gente tem essa facilidade graças a Jesus. Mas o chamado à santidade continua. Não é porque eu tenho livre acesso que eu vou chegar de qualquer jeito. Não é porque o Senhor está disponível
todos os dias, 24 horas por dia, que eu vou chegar com uma vida totalmente relaxada na presença do Senhor. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, só achar. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Bom, basicamente ele fala aqui, completamente dedicado ao Senhor. O que é isso? O que significa isso? É viver uma vida separada para o Senhor, uma vida totalmente dedicada. Olha, Senhor, a minha vida é tua, os meus sonhos, os meus objetivos, tudo que eu tenho é teu. Isso é uma vida santa. Isso é viver a santidade, é dedicar tudo que eu tenho ao Senhor. Amém? E agora vocês vão abrir lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado, de novo, ou seja, um povo separado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Ou seja, mais um versículo que comprova o objetivo da nossa vida, ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor, totalmente separada. E aí a gente vai pular lá para o versículo 13. De 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. E se você tinha dúvida a respeito da santidade de Deus, se você tinha dúvida a respeito dessa ordenança, que você não tenha mais. Esse é o nosso objetivo de vida, esse deve ser o nosso estilo de vida. Viver uma vida totalmente separada e dedicada ao Senhor. E a santidade não é o cara chegar na igreja, ser o bonzão, santidade não é o cara falar bonito, mas é pertencer exclusivamente a Cristo. Anote aí, santidade é pertencer exclusivamente a Cristo. Santidade é pertencer exclusivamente a Cristo. E aí surgem algumas perguntas, que eu deixo aqui para vocês. O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem dominado o seu coração? E quem governa as suas decisões? Se hoje você tem vivido totalmente de acordo com os seus próprios desejos, você não tem levado uma vida santa. Se você tem sonhado os seus próprios sonhos, tem deixado os sonhos de Deus de lado, você não tem vivido uma vida santa. Santidade não é só a pessoa não namorar, não beijar, não ver coisas imorais, mas é entender que de fato a minha vida é do Senhor. E tudo que eu faço, o meu falar, o meu agir, os meus sonhos, os meus objetivos, tudo tem que ser dedicado ao Senhor. Isso é santidade. Santidade não é isolamento, é separação. Não é a pessoa chegar, vou ali para a minha faculdade, os meus amigos não são da igreja. Porque eu sou santo, eu não vou falar com ninguém. Porque eu sou santo, eu não vou dar um oi ali para o meu colega que está no pecado. Isso não é santidade, não é se isolar do mundo, até porque a gente vive no mundo e a gente tem que interagir no nosso trabalho, na nossa escola, no meio dos nossos familiares, mas a santidade é uma separação interna, é uma decisão que eu tomo todos os dias de dedicar tudo que eu tenho ao Senhor. E isso é bem verdade. Vou contar aqui uma experiência para vocês. Eu iniciei uma nova jornada, início do ano, que é a jornada da faculdade, E aí, é uma faculdade meio atípica, porque eu passo a semana toda morando em Castanhal e final de semana eu volto para minha casa.
Só que eu não moro em qualquer lugar. Eu moro na faculdade. Num quarto com mais de 10 negros. Parece quartel lá, mano. E assim, foi uma experiência nova, tem sido uma vivência nova e muito desafiadora, especialmente para a gente que é cristão. Porque se tu olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tu vai ser cercado de pessoas que não estão nem aí para o Evangelho, que não estão nem aí para Cristo, que vivem uma vida totalmente à mercê, uma vida totalmente entregue aos prazeres, ao pecado. E assim, é uma luta diária, né? E aí, por exemplo, eu não posso chegar e orar lá no quarto como eu oro na minha casa. Poxa, pegar meu violão, sei lá, me entregar na presença do Senhor. Aí eu lembro que, no início, eu orava assim, na minha cama, deitado. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, me ajuda. Mano, porque é a maneira como a gente vive. É a maneira que eu estou inserido ali naquele lugar. E, de fato, é luta, é sacrifício todos os dias, mas o segredo, de fato, para a gente viver uma vida de santidade é uma vida de relacionamento, é uma vida de intimidade com o Senhor. E é o que a gente vai entrar agora, na outra parte da mensagem. Bom, mas havia outra responsabilidade do sacerdote que quase ninguém lembra, que é justamente o cultivo, o culto diário que eles ofereciam a Deus. Bom, e agora você vai lá para Levítico, de novo lá em Levítico. Levítico capítulo 6, versículo 12 ao 13. Levítico 6, capítulo 12. Não, capítulo 6, versículo 12. Se você tiver o coleguinha dormindo, dá uma cutucada aí, não deixa dormir. Bom, e versículo 12 diz assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá a lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. Versículo 13: o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. E hoje em dia, quem são os sacerdotes? Somos nós. E essa é a nossa responsabilidade diária, manter o fogo do Espírito Santo aceso nas nossas vidas. Bom, vocês vieram esses dias, que são dias maravilhosos, amém? Não é? São dias maravilhosos, amém? Mais alto. São dias maravilhosos, amém? Muito bem. E com certeza nós vamos sair daqui totalmente diferente. Você só vai sair daqui da mesma forma como você entrou, se você quiser. Se você vier com a intenção, não, Senhor, eu quero ser mudado. Eu quero que o teu fogo seja aceso na minha vida, o Senhor vai operar. Mas basta você querer. E a gente vai sair daqui completamente avivado, amando mais o Senhor, amando a obra. Mas esse fogo que está queimando nos nossos corações não vai permanecer aceso se a gente voltar para as práticas antigas. Se a gente não cultivar uma vida de intimidade, de relacionamento, como os profetas faziam. Todos os dias eles iam no altar e colocavam lenha para que o fogo se mantivesse aceso. Os sacerdotes, eles não criavam fogo, eles apenas impediam que ele se apagasse todos os dias, sem exceção. E se eles deixassem de colocar lenha, o que iria acontecer com aquele fogo? A princípio, ele iria continuar queimando, mas dia após dia, aquela combustão ia se perdendo, porque não ia ter mais matéria-prima para ser queimada. E aquele fogo, pouco a pouco, ia ser apagado. No primeiro dia não ia acontecer nada, no segundo dia não ia acontecer nada, mas aos poucos aquele fogo vai se diminuindo até virar cinzas. Então, a nossa responsabilidade continua. O Espírito Santo acende o fogo em nossas vidas e nós devemos alimentar. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você alimentou o altar? Qual foi a última vez que você colocou lenha para que o fogo continuasse aceso? E aí você pode me perguntar, Samuel, como eu posso colocar lenha? E a gente já está cansado de escutar isso, já está cansado de ouvir o nosso apostolado falar.
Oração, meditação na palavra, jejum. É o princípio. Se a gente quiser manter esse fogo aceso, é só praticar isso. E a gente nem precisa entrar muito a fundo, porque a gente sabe, mas muitas das vezes a gente não pratica por negligência, muitas das vezes por preguiça. Então, anotem aí, não existe fogo extraordinário, sustentado por uma vida comum. Não existe fogo extraordinário sustentado por uma vida comum. E às vezes a gente fica pensando, poxa, o Senhor tem um chamado maravilhoso na minha vida. Quem aqui entende que o Senhor tem um propósito muito grande na sua vida? Dá um amém bem alto. Muito bem, está fraco esse amém. Com certeza o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Mas a gente não vai conseguir viver o extraordinário, a gente não vai conseguir viver o sobrenatural, levando uma vida comum na presença do Senhor. Mas o que seria uma vida comum, Samuel? Vou para a igreja só porque o meu pastor está me mandando mensagem, só para ele não ficar enchendo o meu saco. Eu vou para a igreja ali só para postar uma foto no Stories, dizer, na casa do Pai. Eu vou ali para a igreja só para falar com os meus amigos, para alívio de consciência. Isso é uma vida comum. Uma vida comum diante da presença do Senhor. Mas dessa forma a gente nunca vai viver o extraordinário de Deus na nossa vida. No Antigo Testamento, o cordeiro morria, como a gente viu. Os sacerdotes iam lá e matavam o cordeiro como sacrifício. Mas hoje, o sacrifício somos nós. E o sacrifício continua vivo em nossas vidas, amém? Todos os dias é uma decisão que tem que ser tomada de alimentar a presença de Deus em nossas vidas. E aí, eu digo a vocês, com certeza não é fácil. E é aí que entra o sacrifício. Porque se a gente não tomar uma decisão diária, se a gente não chegar, não, eu vou orar. Quantos aqui naturalmente têm vontade de orar? Hoje eu acordei a fim de orar, de ler a Bíblia. Quantos aqui? Levanta a mão. Muito bem. Se alguém levantasse, acabar meu argumento. Mas com certeza, a nossa carne, o nosso desejo não é orar. O nosso desejo, naturalmente, não é falar com Deus, não é ter uma vida de intimidade. Mas isso é uma decisão. E aí que entra a questão da disciplina, que mais para frente a gente vai ver, a disciplina espiritual. E aí eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A gente leu o versículo 1 ainda agora, a gente vai ler o versículo 2 agora. Cadê? Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, é um versículo muito famoso também. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que ele fala aqui? De não se conformar, de não ser alguém parecido com o mundo. Quem vive perto do fogo não consegue amar aquilo que antes amava. Quem de fato vive uma vida de sacrifício, todos os dias alimentando o fogo do Espírito Santo, não consegue viver uma vida que antes levava de pecado, não consegue se amoldar aos padrões deste mundo, que é justamente isso que ele fala. A transformação acontece primeiro na mente, depois na vida e depois nos ambientes. O fogo transforma primeiro quem está no altar. Anote aí. O fogo transforma primeiro quem está no altar. Quem todos os dias cultiva uma vida de altar, alimentando o fogo, tem a sua vida transformada. E se você chegou aqui cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de dificuldades internas, se você quer ter uma vida transformada, vive uma vida diante do altar do Senhor. E qual vai ser a consequência disso? A nossa vida será transformada. E muito mais, através da nossa transformação, a gente não vai se contentar com este mundo. A gente não vai ser parecido com este mundo. As coisas deste mundo vão nos incomodar. E as pessoas vão ver algo diferente na nossa vida. E através do nosso exemplo, através da nossa transformação, as pessoas e os ambientes serão transformados. Amém? Amém?
Só depois... Ah, tá, muito bem. Bom, e aí entra a questão que eu falei para vocês da disciplina espiritual. Vamos lá. Disciplina espiritual. 2 Timóteo. Abra a Bíblia de vocês aí. Agora vocês vão abrir, mano, que vocês não... para vocês não dormirem. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: tome os ensinamentos que você me ouviu. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. A gente vai ver aqui 3 exemplos, 3 personalidades que devem ser os nossos exemplos, que devem ser a maneira como a gente vive. O primeiro deles é o soldado, que ele fala aqui. E como o soldado vive? Ele vive com a intenção de agradar o comandante dele. O comandante deu uma missão, e aquele soldado se dispôs a cumprir aquela missão, com o objetivo de agradar o comandante. Amém? Bom, a gente vai para o versículo 5, outra personalidade. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. O terceiro personagem é um atleta. Faz um tempo que eu não faço exercício físico. Antes eu me dedicava muito à corrida de rua. E assim, eu não cheguei a ser atleta, mas eu queria ter ótimos resultados. Eu queria abaixar o meu pace, queria correr mais rápido, queria respirar melhor, queria ter uma mecânica de corrida melhor. E aí, se eu vivesse uma vida comum, hoje deu vontade de correr, será que eu ia conseguir ótimos resultados? Eu sou meio maratonista, tá? 21 km, na manha. Mas se eu vivesse uma vida comum, uma vida de treinar quando eu quisesse, eu iria ter ótimos resultados na corrida, sim ou não? Não escutei. Sim ou não? Não. Mas eu tinha planilha. Olha, hoje eu vou treinar tal treino. Hoje eu vou fazer tantos tiros. Hoje eu vou correr um intervalado. E aí tinha dia, a maioria dos dias, que eu não tinha vontade de treinar. Que a vontade era zero, que a vontade era... mano, é doido, tô cansado, só canelite, meu pé tá doendo. Não vou correr hoje. Tantos dias foram assim. Mas eu pensava, não, se eu quero ter ótimos resultados, eu vou me disciplinar. E isso para uma pessoa amadora como eu. Imagina um atleta profissional. A gente vê os atletas de elite, de alto rendimento. É bizarra a vida como eles vivem. É assim, de outro mundo, a disciplina que eles aplicam a si próprio. É alimentação, é treino, é descanso. Até no descanso os caras são regrados. Não posso dormir mais que isso, eu não posso dormir menos que isso. Tudo na vida deles é disciplinado, porque eles querem ter ótimos resultados. E aqui, em específico, ele fala que um atleta, ele não vai para uma competição em busca de uma medalha se ele não seguir as regras da competição. Ele pode ser o atleta mais top, o mais forte que tiver. Se ele não seguir as regras, ele não vai alcançar a vitória. Ele não vai ser digno de alcançar a premiação. Beleza? Esse é o nosso segundo exemplo. E aí o terceiro exemplo, versículo 6, leiam aí. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. E a terceira personalidade é o lavrador. O lavrador não é um trabalho fácil. O ato de cultivar a terra, o ato de preparar o solo, de todos os dias ir lá para a roça, para a plantação, cuidar, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, debaixo de sol, debaixo de chuva, cansativo.
mas ele deixa de trabalhar quando ele não está afim? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque se ele parar de trabalhar, se ele parar de cultivar a terra, aquela plantação que um dia ele tanto se sacrificou, vai se acabar, vai morrer, as pragas vão vir, vão comer, o sol vai secar, enfim. Ele sabe que se ele não trabalhar arduamente, ele não vai colher aquilo que ele tem plantado. E por que ele trabalha de maneira árdua? Porque ele sabe que na colheita ele vai ser o primeiro a receber. Colheu, tirei minha comida, tirei o que é meu. Então, se vocês pararem para pensar, essas três personalidades nunca fazem algo sem um objetivo. O soldado vai ali para a guerra, completa a missão com o objetivo de agradar o comandante. O atleta vai para uma competição, ele vai só para brincar? Não, mas ele vai ali com o intuito de trazer uma premiação, de conquistar o prêmio máximo. E o lavrador trabalha arduamente com o objetivo de plantar, de colher aquilo que ele plantou. Porque ele sabe que ele vai ser o primeiro a receber. Então você percebe que essas pessoas nunca fazem nada sem um propósito, sem um objetivo. E aí eu pergunto para você, qual tem sido o seu objetivo hoje em dia? Pergunte aí para o parceiro do lado, qual tem sido o seu objetivo de vida? Pergunta aí. Qual tem sido o seu motivo de viver? Qual tem sido o seu propósito? Todos eles vivem de maneira disciplinada. Todos eles tentam fazer o máximo que podem, porque eles vão alcançar a premiação, vão alcançar o objetivo máximo deles. E eles são exemplos máximos de disciplina. Exemplos de fazer mesmo sem querer. Certo? Bom, mas depois de tudo isso, ainda existe uma pergunta. Por que vale a pena? Como a gente viu, por que vale a pena eu viver uma vida de santidade? Por que vale a pena eu viver uma vida de disciplina, de alimentar o fogo, de renunciar aos meus desejos, os meus sonhos? Pergunte aí para o colega do lado, por que vale a pena? E aí você vai perguntar de novo, qual é a recompensa? Pergunta para ele, mas qual é a recompensa de tudo isso? E aí muitos podem responder, eu viver uma vida disciplinada, eu viver uma vida de santidade, eu viver uma vida alimentando o fogo do Senhor, vai me gerar milagres, vai me gerar prosperidade, vai me gerar portas abertas, vai me gerar dons. Essa é a principal recompensa? Sim ou não? De novo, essa é a principal recompensa? Sim ou não? Muito bem, vocês estão... Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. E aqui chega em um dos pontos da mensagem que mais eu amo. Porque, como eu falei para vocês, foi uma virada de chave na minha vida entender isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci. TDAH. Filipenses capítulo 3, versículo 7. São versículos que mudaram a minha vida, que mudaram a minha maneira de enxergar o evangelho. E vocês vão ver por quê. Diz assim, versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Só um adendo. Quem era o apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo? Ele era um homem que tinha muita influência, era um homem que tinha muito conhecimento, ele tinha 2 nacionalidades, era judeu e romano, se eu não me engano. E aí ele conhecia a palavra. Presta atenção, olha qual era a visão do apóstolo Paulo. Ele achava que ele era tão certo, que aquilo que os seguidores de Jesus Cristo faziam era errado. E aí, qual era a mentalidade dele? Não, para me ajudar, para me concretizar aquilo que eu acredito, eu vou matar essas pessoas porque eu vou estar fazendo o certo, porque eu vou estar tirando as coisas erradas, porque eu vou estar abolindo essas ideias erradas aqui da sociedade. Já pensou o cara pensar uma parada dessa? Eu tenho que matar, tenho que perseguir os cristãos para me fazer algo certo. Bizarra. Mas, se vocês pararem para analisar,
Essa era a vida que Paulo tinha. Uma vida de posição, uma vida de poder, de influência. O que ele quisesse, ele fazia. Com certeza, ele também tinha uma vida muito boa em quesito financeiro, vivia muito bem, morava em boas casas, tinha bons recursos. Mas aí ele começa dizendo: considero que não tem nenhum valor. Ou seja, tudo que ele vivia, tudo aquilo que ele tinha, ele disse: olha, isso daqui não tem valor nenhum. Beleza, vai ficar pior. Versículo 8 diz assim, anote aí não, leia aí, acompanhe comigo. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Só vai piorando. Tudo que ele tinha, o poder, o dinheiro, tudo, ele considerava uma perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. E o que é que tem muito mais valor que tudo isso? O que é que tem muito mais valor do que os meus sonhos, do que os meus objetivos, do que os meus propósitos? O que é que tem muito mais valor diante da prosperidade deste mundo? E aí ele responde: Cadê? Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu já joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Cara, eu me pergunto, é incrível, galera, porque a renúncia que Paulo fez, na verdade, o entendimento que ele teve da pessoa de Jesus Cristo. Já pensou o cara ter tudo, viver uma vida completamente estável e reconhecer, não, Cristo vale mais do que qualquer coisa deste mundo. E eu me pergunto o que Paulo viu, né, que a gente não tem visto. O que Paulo entendeu que a gente não tem entendido. Que nos faz, muitas das vezes, trocar um culto, muitas das vezes faz a gente trocar uma alma, faz a gente trocar as coisas de Deus por coisas passageiras deste mundo, por um emprego, por um sonho, por um objetivo, por uma meta pessoal. O que eu não entendi, que Paulo entendeu. E aí a gente vai continuar. Versículo 9. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Olha, ele estava falando aqui, não é por causa da minha maneira perfeita de viver. Não é porque eu vou seguir a lei que o Senhor vai me aceitar. E ele continua dizendo: pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha o desejo dele. O maior desejo dele era conhecer a Cristo. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E é incrível a maneira como ele entende quem Jesus é, a ponto de trocar tudo que ele tinha, não só para seguir a Jesus, não só para ir numa igreja, mas para quê? Para participar dos sofrimentos de Cristo. Essa deve ser uma oração diária todos os dias nossa, mas exige muita coragem, exige muita fé, exige completa dedicação ao Senhor. Se a gente não entender aquele princípio lá no início da santidade, de ter uma vida totalmente separada para Deus, a gente não vai conseguir fazer essa oração. Olha, Senhor, eu quero deixar tudo que eu tenho para viver os teus sofrimentos, para te conhecer, para fazer parte ali do teu sofrimento, da tua obra, para ser alguém que vai fazer a diferença nessa geração, tem que ter muita coragem. Mesmo com tudo que Paulo tinha, ele chamou tudo de perda. E aí, pergunte aí para o colega do lado: Paulo enlouqueceu? Pergunte aí: Paulo enlouqueceu? E aí, galera, foi loucura ou não o que Paulo fez? O que vocês acham? Com certeza não. Ele encontrou algo infinitamente maior. E aqui entra aquele exemplo daquele jovem que estava andando pelos campos afora, e em um determinado campo ele encontra um tesouro. Isso fala na Bíblia, não lembro o versículo, o livro agora. Mas ele encontra um tesouro. E ali, qual é a reação se você encontrasse um tesouro assim muito valioso, que valesse muitos reais, muitos milhões de dólares? O que você faria? Com certeza iria ficar muito feliz, né?
Mas e aí? O que eu faço para possuir aquele tesouro? Aquele tesouro era daquele rapaz, sim ou não? Sim ou não? Não era dele. Aquela terra que ele achou tesouro não era dele. Mas o que ele fez? Ele saiu correndo, imediatamente. Vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra. Porque só assim ele ia possuir aquele tesouro. Só assim aquele tesouro de muito valor seria dele. E aí entra outro exemplo. Daquele homem que trabalhava com joias. E aí, em um de seus trabalhos, ele encontra uma joia de muito valor, muito rara. Qual foi a atitude daquele homem? Novamente, vendeu tudo que ele tinha. Fez tudo o que ele podia para comprar aquela joia. Para que aquela joia pertencesse a ele. E assim, eu fico pensando, o que a gente tem feito hoje com aquilo que o Senhor tem nos dado? O nosso maior tesouro, nosso maior presente, com certeza é a nossa salvação. Mas o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto e um chamado de muito valor para cada um de nós. E o que a gente tem feito com esse chamado? O que a gente tem feito com os sonhos de Deus na nossa vida? Será que a gente tem sonhado somente os nossos sonhos? Será que a gente tem priorizado somente as nossas conquistas pessoais? E quando eu falo isso, galera, considerar tudo como perda, eu não estou falando para você, não vou estudar, vou viver aqui no meu quarto orando 24 horas por dia. Você vai passar fome, mano. Assim, tem milagres incríveis que o Senhor providencia, enfim. Mas isso é um chamado muito específico, galera. Com certeza, muitos aqui têm sonhos de entrar numa faculdade, de, ter um bom emprego, de construir uma família. Mas o X da questão é, isso não pode ser o principal e o maior na nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos desejos pessoais não podem ser maior que Jesus Cristo na nossa vida. Muitas das vezes a gente ama mais as coisas deste mundo do que aquilo que o Senhor tem para a gente. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Cristo reorganizou completamente a escala de valores dele. Como assim valores? A métrica dele de valor mudou completamente. Ele entendeu que Cristo era muito mais valioso do que qualquer coisa desta vida. E aí anota aí no caderno de vocês. Quem encontra Cristo não vive mais fazendo contas. Quem encontra Cristo não vive mais fazendo contas. Como assim, Samuel? Quando eu de fato tenho um encontro com Cristo e entendo a pessoa que Jesus é, eu não fico mais negociando aquilo que Ele tem para mim com qualquer coisa desta vida. Eu não fico naquela balança, será que isso vale mais a pena que Jesus? Será que isso vale mais a pena do que o reino de Deus? Quando eu entendo quem Cristo é, Cristo ele se torna o mais valioso. Os meus olhos fixam em Jesus. E aí nada dessa vida, nada mais deste mundo importa. O Evangelho não nos ensina a perder. Ele nos ensina a trocar o temporário pelo eterno. E aqui começa a ficar linda a história, né? Começa a ficar assim, sublime. Porque a gente passa a entender que tudo dessa vida é temporário. E a escolha que eu estou fazendo hoje de priorizar Cristo vai refletir no eterno. Galera, isso é questão de noção básica, de, inteligência. Como eu vou trocar coisas passageiras desta vida por algo eterno? Como eu vou trocar coisas momentâneas por algo assim que vai ficar para a eternidade? Já pensou eu passar a eternidade com Jesus? E a Bíblia fala que dia após dia a gente vai cantar santo, 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 24 horas sem parar. E aí você pode perguntar, Samuel, mas eu não vou cansar de cantar santo, santo, santo. Não. Por quê, Samuel? Porque a beleza de Cristo é algo tão surpreendente que a gente não consegue entender e compreender em uma só única vez a beleza de Cristo. E a Bíblia fala que dia após dia uma porção nova da beleza de Cristo nos será revelada.
E isso não é na eternidade, começa hoje, galera. Dia por dia, o Senhor ele quer se revelar de uma maneira especial para que a gente entenda quem de fato Ele é, para que os nossos olhos brilhem por Jesus. E aí a gente vai caminhando para o final. As consequências de tudo isso. Perguntei para vocês, será que a recompensa era milagres, era uma vida próspera? E vocês responderam que não. E com certeza, está certo. A nossa maior recompensa de priorizar, de renunciar, de viver uma vida santa, é Cristo. Essa é a nossa maior recompensa, entender quem Cristo é. Mas tem as consequências. Quem encontrou Cristo vive uma vida de milagres, uma vida de intimidade, uma vida de direção, discernimento, paz, propósito, alegria sobrenatural. Mas vale deixar claro, isso não é o principal. Esse não é o prêmio, mas as consequências. E o prêmio é Cristo. Diz aí para o seu colega, o prêmio é Cristo. E aí a gente vai lá para Filipenses, capítulo 3, ainda no mesmo capítulo 3, versículo 12, dando continuidade ao que a gente estava lendo antes. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. O apóstolo Paulo, ele era muito humilde, né, mano? Tipo assim, é um dos caras que mais sacrificou, que mais renunciou. Aí ele fala, ainda não consegui isso, galera. Quem dera a gente chegar assim, 5% da pessoa que Paulo foi, né? De entender, de renunciar a tudo em prol de Jesus Cristo. E diz assim, versículo 14, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E qual é a nova vida? É o nosso corpo glorificado, é a eternidade com Jesus Cristo. E aí Paulo fala, olha, não que eu tenha alcançado isso, porque a gente não vai conseguir viver isso aqui na terra. A gente não vai conseguir viver a plenitude da eternidade aqui na terra. Mas a gente pode começar a viver. A gente pode começar a experimentar ainda hoje aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Basta a gente fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. E a gente vai lá para Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos voltar lá de novo, para a gente ler uma outra parte do versículo. Romanos 12, versículo 2. Diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E qual a consequência disso? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, quando o apóstolo chegou e falou, olha, Sassá, leva uma mensagem lá no congresso e tudo mais, eu disse, amém, apóstolo, a gente leva. E aí eu fiquei pensando assim com os meus botões, poxa, o que é que eu vou falar? Óbvio que a gente pede direção para Deus, mas primeiro pensamento, a primeira reação, poxa, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso abordar? E aí confesso que eu fiquei relutando assim, poxa, será se eu falo disso, daquilo, outro? E aí chegou a reta final do congresso jovem, né? E o apóstolo, bora galera, lá para os Heredes fazer um mutirão, carregamos aterro, caramba, para nunca mais, mano, a costa ficou quebrada. O já tá falando que ele carregou, mas é mentira dele, ele só gravou o vídeo lá para mandar no grupo, só para fazer o migué. Mas ele limpou cadeira, galera, a cadeira que nem foi usada, mas muito bem, essa recompensa virá de Deus. E aí chegou essa época, né, reta final, loucura. Poxa, bora para os Heredes fazer o mutirão. Os irmãos passaram aqui dias, noites incansáveis para
fazer o melhor pra gente, poxa, construir um banheiro bonito, fui ali no banheiro. Muito top, mano, sem mancada. E aí, poxa, pensando numa cozinha boa ali para as irmãs, pensando aqui num clima melhor, o irmão Formigosa botou essas mantas aqui para deixar frio, que ele falou que vocês vão precisar de cobertor, diz que de tão frio que faz. Calor pra caramba. E aí, a gente vê esses irmãos, né, se esforçando tanto, trabalhando tanto, incansável. A galera que vinha depois do trabalho, meu pai era um. O trabalho do meu pai não é fácil. E aí ele deixava, depois de ter trabalhado sem descanso, vinha para cá de tarde, de noite, cansado. Encarava chuva, sol. Não só ele, mas tantos outros irmãos que têm uma vida corrida, que têm uma vida cansativa, mas mesmo assim estavam aqui, oferecendo tudo o que eles podiam. E aí chega um dos meus maiores exemplos, que é a minha mãe. Cadê ela? Mãe. Ali na cozinha. Eu me emociono, galera, porque esses pastores são diferenciados, moleque. Não tem, cara, pastor igual os nossos. A começar do nosso apóstolo Helder. Eu conversando com o Jael sobre isso, né, sobre a mensagem e tudo mais. A gente vê o quão Deus é bom, quanto Deus é fiel, galera. A gente vê ali os nossos apóstolos tirando dinheiro de onde não tem. Oi, mãe, só para dar um legal. Beleza? A gente vê os nossos apóstolos fazendo tudo o que eles podem. A nossa apóstola, poxa, cansada, com alguns problemas de saúde que ela tem, mas o Senhor está operando milagre. Nosso apóstolo também. Amém? Amém. E a gente vê esses caras assim, fazendo tudo o que eles podem e o que eles não podem em prol do reino de Deus. E como eu falei, entra o exemplo da minha mãe. É engraçado, porque a minha mãe, ela vive no sobrenatural de Deus também. Tipo assim, ela vive a vida dedicada para a obra, mano. Recebe ali uma ajuda de custo e tudo mais. E aí chega dias que ela, ei, Samuel, tem um dinheiro para me emprestar, para me pagar meu cartão? Que a minha mãe se emociona às vezes. Acho que é coisa de mulher, né? De mãe, assim, sei lá. Às vezes se emociona assim, gasta o que pode e o que não pode. Mas é incrível, galera, porque a gente vê o tanto quanto essas pessoas se doam em prol do reino de Deus. Como eu falei para vocês, chegou a reta final e tinha que pagar o congresso da galera e tudo mais. Ela, irmã Francisca, tantas outras irmãs, ali na venda do churrasquinho, do bolo, vendendo, se esforçando, se sacrificando. A minha mãe fala, olha, Samuel, eu sou muito abençoada por Deus. É sério? Sabe por quê? Porque o meu dinheiro não é meu, é do Senhor. Olha, se eu quisesse viver uma vida boa, eu estaria com as minhas contas pagas, estaria tranquila, mas é o Senhor que pede. E aí, esse coração generoso eu aprendi com a minha mãe. Meu pai ele já é mais pé no chão, mas a minha mãe assim é diferenciada. E aí, ela trabalha com uma galera que tem uma condição de renda menor e tudo mais. E eu cansei de ver quantas vezes ela tirava dinheiro de onde não tinha para ver uma criança feliz, para ver uma família ali com alimento. Inúmeros exemplos. Isso não se aplica só à minha mãe, como eu falei para vocês. A gente tem pastores que são incríveis, galera. Incríveis. Que deixam tudo que eles têm para viver o reino de Deus. Com certeza tem tantas falhas, tantos erros, mas as qualidades são muito maiores. E são assim exemplos de vida, porque, poxa, eu não sei se eu teria essa fé, se eu teria essa coragem de encarar o que eles encaram. E sabe qual é a consequência disso, o sobrenatural de Deus na vida deles? Estava conversando com o Jael, o nosso apóstolo gastando o que ele não tinha para ver essa cozinha bonita, para ver as coisas com a melhor qualidade para Deus. E qual foi o resultado ontem? Foi até engraçado, que aí chegou uma bênção, como o apóstolo falou para vocês, as lajotas da igreja. Galera, mano, é a lajota da igreja, mano, a igreja toda lajotada, totalmente de graça. Isso é o sobrenatural de Deus, galera.
Não tem como explicar. E foi engraçado porque foi do nada assim, ligaram pro pastor Valdo, olha, tem uma bênção aqui, tem que abrir a igreja. E a pastora, bora, cadê a chave da igreja? Abre lá, porque tá chegando a lojota, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso são as maravilhas e os prodígios de Deus na nossa vida. E se a gente quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esse é o segredo. Como eu estava falando com Israel, às vezes o Senhor ele só nos testa. Ele não quer que a gente deixe tudo. Se Ele pedir, a gente faz, mas às vezes é um teste. Às vezes a gente vive ali sacrificando a nossa vida, deixa os nossos sonhos, deixa os nossos objetivos, mas lá no final o Senhor faz aquilo que a gente sonhou lá no início, e às vezes ainda faz, às vezes não, sempre faz muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente pensou, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Aplauso para Jesus aí. E aí, encaminhando para o final, esse deve ser o nosso... Bebi uma água. Esse deve ser a nossa maneira de viver, com os nossos olhos totalmente em Cristo. Mais uma vez, vocês podem estar se perguntando, mas será que vale a pena mesmo? Será que compensa? Você é louco, não compensa. TDAH. Mas será que vale a pena mesmo? Com certeza, galera. Não tem explicação, não tem como a gente mensurar. E aí, a principal recompensa, como eu falei para vocês, é o dia em que a gente vai ver a face de Jesus. Já pensou ver a face de Jesus, mano? Já pensou a gente contemplar a beleza de Deus na plenitude ali no céu, cantando santo, santo? Esse deve ser o nosso motivo de viver todos os dias. Poxa, eu vou gastar minha vida, eu vou sacrificar, mesmo que dou, vou viver uma vida de santidade, vou viver uma vida renunciando aos meus desejos, à minha carne, porque eu sei que no final tem uma recompensa, porque eu sei que no final eu vou ver Jesus, eu vou experimentar do sobrenatural de Deus. E aí, galera, entra a questão do chamado, do propósito, como eu falei para vocês, a gente tem propósitos, chamados incríveis, mas a gente não vai viver com uma vida comum, a gente não vai conseguir experimentar do sobrenatural de Deus se a gente viver uma vida comum aqui nessa terra. E com certeza o Senhor levantou cada um de vocês para ser luz, ali na escola, ali na faculdade, ali no trabalho, no meio dos familiares de vocês, mas isso só vai acontecer se a gente tomar uma decisão. E eu acho que vocês podem ficar de pé agora. Para quebrar... Para quebrar a atenção, eu falei que eu ia fazer isso. Vou chamar aqui a minha dupla sertaneja, o Israel. A gente chama a dupla sertaneja agora. Um canta e o outro pede desculpa. De tão feio que é. Brincadeira. Mas, nesse momento, isso é um convite para todos nós. Como eu falei para vocês, com certeza eu estou longe de viver a plenitude do que Deus tem para mim, com certeza, mas eu tenho entendido que todos os dias eu preciso renunciar à minha vontade. E esse é um convite para todos nós. Mas só para quem tiver coragem. É desafiador, só para quem tiver coragem de viver de fato aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente vai vir aqui para frente, vem no espírito de oração. O Senhor tem muita coisa para derramar esses dias em nossas vidas. O Senhor tem muito para fazer através de nós e em nós. Mas Ele só vai fazer se a gente de fato permitir. E talvez você tenha chegado com um coração tão duro, um coração tão resistente à presença do Senhor. Poxa, eu vim porque não tinha nada melhor para fazer lá em casa. Eu vim porque os meus pastores mandaram, ou porque estava uma pressão absurda. Mas que você de fato se arrependa e viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A gente vai cantar aqui alguns hinos. E aí, faça desses hinos a canção de vocês. Faça desses hinos a oração de vocês. Que vocês de fato cantem, mas entendendo a letra. E principalmente pedindo a Deus, orando para Deus. Poxa, Senhor, faz na minha vida, faz no meu coração. Me ajuda, Senhor, a entender aquilo que Paulo entendeu, que fez ele perder tudo que ele tinha. Perdeu não, foi investimento, né? Ele deixou tudo que ele tinha e investiu naquilo que o Senhor tinha para ele.
E com certeza, ele teve a recompensa. Amém? Aí, galera, eu não sei cantar muito bem, por isso que eu chamei meu amigo Israel. Não se acha muito também, né, mano? Nesse momento a gente vai adorar a Deus e vai fazer dessas canções a nossa oração. Amém? Pode começar a orar. Peça para que Deus se revele a você de uma maneira especial. Cadê o meu violão? Com certeza a presença do Senhor é real nesse lugar. Com certeza Ele tem muito para operar em nossas vidas. E como eu falei para vocês, talvez você possa perguntar assim: será que vale a pena mesmo sacrificar tudo que eu tenho? Sacrificar tudo que eu tenho construído? Será que vale a pena sacrificar? Abaixar. Sacrificar os meus sonhos? Será que vale a pena de fato deixar tudo de lado para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? E por mais difícil que seja de entender, por mais difícil que seja de compreender aquilo que o Senhor tem, com certeza vale a pena. Senhor, nesse momento estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te buscar, para receber mais de Ti. Entendemos, Jesus, que o Senhor é o mais valioso, o Senhor é o principal. Entendemos que o Senhor é a pérola de grande valor. Entendemos, Jesus, que o Senhor é aquele tesouro escondido. E queremos, Senhor, sacrificar tudo que temos. Queremos, Senhor, sacrificar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Comece a orar, não espere uma canção, não espere um toque especial, não espere um mover especial, não espere um arrepio, mas decida buscar até que nada mais importe. Decida ir atrás até que você encontre Jesus, porque só assim Ele vai se revelar. Santo é o Seu nome. Nós precisamos de Ti. Não compreendo Os meus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva para mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Cante bem alto. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena.
e vai valer grande. E quando o grande dia chegar, Quando o grande dia chega e ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Você não está entendendo o valor de ter uma vida de sacrifício. Sacrificar relacionamentos, sacrificar sonhos, projetos, custa muito, porque a gente está acostumado a buscar uma vida onde a gente prioriza só nós mesmos. Mas uma vida de sacrifício desbloqueia uma vida incrível. Uma vida de sacrifício desbloqueia uma vida incrível. E enquanto a gente estiver perdendo tempo com as coisas dessa vida, enquanto a gente estiver perdendo tempo com as coisas desse mundo e não escolhemos pelas coisas do Senhor, isso trava a gente, impede a gente de viver o sobrenatural dele. E o que muitas pessoas, e eu queria que você respondesse a isso que eu vou falar, com glória a Deus, um aleluia, porque as pessoas se enganam com o nosso objetivo como cristão. A gente não faz as coisas para a gente chegar em um lugar onde vai ter rua de cristal, vai ter lagos de cristal, ruas de ouro. Nós não estamos ansiosos pelo céu, nós estamos ansiosos por quem está no céu, o amado da nossa alma, o amado da nossa alma. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, Santo, Santo é o meu Senhor. Diga quando o grande dia, quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, você pode levantar suas mãos. E eu cantarei quando ver meu amado. E ele é maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. E a tua presença, do que o ouro, melhor que a vida. E como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Cante isso. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
vez. E ai, como espero o dia em que verei, em que verei. Você pode dizer que Ele é maravilhoso. Você pode dizer isso essa manhã. Ah, como eu espero. Maravilhoso, admirável, tão sublime, grandioso. E a sua presença é indesejável. Santo, santo, seja exaltado, Jesus. E Ele virá. Ele virá. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. O governo está nele. Vejam, Ele traz E consigo a sua recompensa. e Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. dono dos meus dias, cante bem alto. E é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. E para finalizar, essa é uma oração que exige muita coragem, que exige muita fé, mas que com certeza nos trará bons frutos, que nos trará grandes recompensas. Se você hoje não tem coragem para fazer essa oração, se você não tem coragem para dedicar sua vida a Jesus, eu não posso mais tentar lhe convencer. O que eu tentei, eu já fiz. Mas peça nesse momento fé para o Senhor, para depositar a sua inteira confiança, para depositar a sua inteira fé na pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que vai valer a pena, eu sei que trará recompensas maravilhosas para a sua vida. A presença do Senhor é tão real nesse lugar, ela é tão maravilhosa. Imagina, se aqui já é tão bom, imagine lá no céu. Imagine no nosso quarto, experimentando do sobrenatural de Deus na nossa vida. É tão maravilhosa, é tão surpreendente. E nesse momento, Senhor, te pedimos, queremos estar com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, fixos em Ti. Queremos olhar a beleza que há em Ti, Senhor. Nos revela essa beleza, uma vez que eu coloquei os meus olhos. Cante bem alto, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada, Jesus, nada. Eu só quero a Ti. E nada mais.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, nada além. Você pode cantar que você não tem mais a sua vida como preciosa. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E pra finalizar bem alto, eu só quero precisamos de ti, nós ansiamos por te amar. Eu só quero a ti e nada mais. Nós precisamos de ti, E nada mais, nós precisamos de ti. Nós Só precisamos quero a de ti. ti, Senhor, e nada mais. Nós precisamos de ti. Nós precisamos Nada de ti. além de ti. Será que nessa hora você pode falar palavras de amor ao Senhor? Essa manhã eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Da entrega da tua vida, da entrega dos teus sonhos, dos teus projetos. Existem aqui tantas pessoas que estão aquebrantadas, mas ainda existem pessoas que estão tão duras. Cara, o Senhor quer te usar e Ele quer te transformar. Sabe? Nós precisamos dEle. A nossa vida, a nossa história só é construída a partir de quando Deus é o nosso fundamento principal. A nossa dependência diária, o nosso sacrifício diário é nos entregar todos os dias como sacrifício de generosidade, de amor e de louvor ao Senhor. E a minha vida eu considero perda, Senhor. Será que nesse momento você pode levantar suas mãos lá em cima, bem alto, como sinal de rendição? Não fique com vergonha. Levante suas mãos bem alto, mais alto que você puder. Nós precisamos, diga que eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti, Deus. Igual a ti. Essa é minha declaração de dependência. Nós precisamos de ti. Essa é a nossa declaração de dependência. Nós precisamos
de ti. Você pode cantar esse refrão? Essa é a nossa declaração de dependência. Nós precisamos de ti. Essa é a nossa declaração de dependência. Nós precisamos de ti. Nós ansiamos por ti, Senhor. E nós ansiamos por ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Coloque a sua mão no seu peito nesse momento, para fazermos uma oração final de entrega, de dependência. Repita assim comigo: Senhor, nessa manhã eu entendi que tudo é perda diante da sublimidade que há em ti. E me ajuda nessa manhã a entregar tudo o que eu tenho, o que eu sou e quem eu sou a ti. Que a partir de hoje não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Me usa nessa geração com poder, com graça, com autoridade e com misericórdia, para ser luz aonde eu for, para mudar os ambientes e as pessoas através da sua presença. Que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Não podia deixar a gente encerrar. Pode aplaudir o Senhor.